De demônios a empregadas, personagens secundários e feras quase indomáveis, nesse vídeo a gente vai falar sobre 10 manhwas finalizados. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um vídeo pra ser breve e curto falando sobre 10 manhwas finalizados em português, porque, né, eu sempre leio esses manhwas quando eles são traduzidos, então procura bem que você vai encontrar. Eu vou procurar não me estender sobre a história, mas sim se vale a pena ler ou não, se eu gostei, as estrelas, a avaliação final. Então, se você gosta desse tema, já deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com algum amigo e venha anotar as histórias se você não conhecia ou não sabia que alguma delas estava finalizada. Começando com Uma Estrela que Surge Durante o Dia. Eu demorei muito tempo pra ir ler essa história, confesso pra vocês, por causa da capa, que eu achei feia, eu não gostei. Passava pra mim uma impressão de um desenho meio criança, meio fútil. Eu bati o olho a primeira vez, não me agradou e aí eu posterguei pra lê-la. E eu estava completamente errada quando comecei a ler essa história, porque o traço é maravilhoso, a obra também, os personagens, os relacionamentos, é tudo perfeito. Ela finaliza com 72 capítulos, tem alguns bônus, se eu não me engano são 5, mas com certeza essa obra leva 5 estrelas. Ela tem uma pegada mais dia a dia, não tem fantasia, mas envolve a indústria de idols, de estrelas, de atores, essa coisa mais artística. A segunda obra que também é nessa pegada dia a dia, mas a gente tem um certo grau de fantasia e a protagonista volta no tempo. Então a gente tem alguém maquinando lá em cima para que a nossa protagonista tenha uma vida melhor, que é Marry My Husband. Ela finaliza com 58 capítulos, tem uns 11 capítulos de bônus, que aliás eu ainda não fui ler, mas eu sei que tá disponível já. E também ela recebe 5 estrelas porque é simplesmente perfeita. A história de vingança é bem construída, o final dos personagens, que são os vilões, recebem assim penas bem duras pelos seus crimes da vida anterior e você sai da história satisfeito. O terceiro manhwa eu trago aqui pra deixar mais a informação, que é Pathfinder. Eu gostei muito dessa obra, mas infelizmente ela foi cancelada com 60 capítulos, então se você quer saber o que vai acontecer no final e tá vendo que não tá sendo atualizado mais capítulos, é porque realmente ela foi cancelada. Mas era uma obra que eu gostei bastante, eu tinha até feito um vídeo sobre ela, mas não tá mais disponível no canal, porque, né, eu tenho uns lapsos de tonga, assim, de mané, vou lá e excluo alguns vídeos, depois eu fico tipo, por que eu fiz isso? E ela era uma obra muito boa, sobre fantasia, sobre se tornar mais poderosa e, enfim, não foi continuada, cancelaram a obra. O Rei Demônio Quer Morrer me decepcionou bastante. Ela tinha uma nota maior ao decorrer que eu fui lendo a obra, mas chegou ao final, derrubou toda a minha expectativa e eu acabei não gostando da obra como um todo. Eu dei uma nota 2, que vai, né, de uma escala de 1 pra 5. Algumas pessoas já reclamaram pra mim dizendo que essa escala é muito básica, só que como eu já comecei assim no canal, eu quis manter, talvez depois eu mude, mas só dei 2 estrelas pra essa obra por causa da ideia, assim, eu achei interessante a questão dos demônios dominando o mundo, então a gente tem uma questão de fantasia, não temos volta no tempo, não temos reencarnação, nada disso. É uma obra que finaliza em poucos capítulos, mas eu acho que foi muito corrida. O autor não sabia o que estava fazendo direito, terminou de um jeito muito sem graça, muito óbvio, totalmente chata, sabe? Não gostei. 2 estrelas aí, se você tá com pretensão de ler essa obra, se prepare que o final não é bom. O Falso Coelhinho da Princesa finaliza com 60 capítulos. E aqui a obra estava caminhando muito bem e eu também acho que foi um final corrido, por isso que eu dou 4 estrelas. É uma obra que eu estava esperando muito pra ler, sabe? Eu tava muito assim, tipo, eu gostei muito da sinopse e a questão do protagonista se transformar em um coelhinho fofo e começar a se relacionar com o protagonista, né, pra que ele quebre essa maldição dele. O desenho, ele não é tão bom, ele é bem simples, então se você for ler essa obra tem que ler mais pela história. Mas o final eu achei apressado e umas coisas mal resolvidas, tipo ela gostando mais dele em forma de coelho. Enfim, né? Eu achei alguns probleminhas assim que eu acabei dando 4 estrelas e não 5. I Became Duke's Maid também está finalizada, não sei se tem capítulos bônus, se vão ter. Eu dei 4 estrelas pra essa obra. Ela é boa, mas ela agrada alguns, desagrada outros, porque tem gente que não aceita a relação de ela ser mais velha e ele ser mais novo. Mas eu acho que isso não tem muito a ver, porque foi bem construído, não teve romance enquanto eles eram crianças. A aparência do protagonista masculino no começo era definhada por causa da doença, não era porque ele realmente era tão pequeno assim, ou tão novo assim. Era mais pela questão da maldição que ele tinha. É meio clichê, não tem muito o que você imaginar que vai acontecer diferente, então 4 estrelas. Peguei o segundo protagonista após o final, recebe nota 5, porque se você me acompanha há mais tempo, sabe que eu gosto de protagonistas secundários, e quando as histórias são sobre eles, me atrai, me chama atenção, porque não é toda a história, todo autor que consegue construir ou que gosta de uma obra desse jeito. Então, são poucas as histórias que tem trabalhando sobre o protagonista secundário, que é aquele que sempre
leva o pé na bunda, que sempre é o exilado, que nunca fica com a protagonista, que se machuca, sabe? Enfim, esse melodrama todo. Gostei bastante da obra, pensei que ela ia caminhar por um caminho, enfim, ela foi pra outro, e eu fiquei, mas não era pra cá que a gente ia? E quando eu vi, já tava contando sobre como ele se sentiu na verdadeira história, que o que a gente tinha interpretado, o que as pessoas leram ali não era a verdade, tinha muita coisa por trás daquilo, sobre ele dar o golpe, que foi, né, enfim, eu ia dar um spoiler, mas se você ainda não leu, leia. Eu achei que era uma coisa, no fim era outra. Mas ainda assim, continua boa a obra, o final foi plausível, foi condizente com as ações do personagem, e eu achei bem bacana essa parte. Já faz um tempo desde que o romance original foi concluído, é uma obra com 60 capítulos, se eu não me engano. Eu gosto da obra, mas ela recebeu nota 3 porque ela enrola demais. Fazia tempo que eu não pegava uma obra que enrolava tanto. Eu tive essa impressão muito forte na obra, porque tem coisas desnecessárias, tem coisas que poderiam ser muito mais rápidas, é uma história simples, é um arco simples. Eles se apaixonam, deveriam ficar juntos. E é isso, entendeu? Aí eles se apaixonam, não conseguem ficar juntos porque eles criam inúmeros motivos pra isso não acontecer, todos eles meio que sem fundamento nenhum. E aí você fica tipo, ai, fiquem de uma vez juntos pra mim terminar essa história. Então ela me encheu um saco um pouco disso. Os personagens são bons, a história em si é boa, mas ela enrola bastante. Dormindo com o Inimigo finaliza com 48 capítulos e foi uma surpresa porque eu achei que essa obra ia demorar mais pra ser finalizada, ia ter mais conflitos, mas não, foi uma história enxuta. Eu dei 4 estrelas pra ela, talvez por não ter me surpreendido tanto ao ponto do plot twist ser diferente, porque eu já imaginava o que ia acontecer e foi aquilo que aconteceu, sabe? Tipo, o caminho pra cá e foi pra cá mesmo, sabe? O vilão a gente já sabe quem que é, quem que tá por trás de tudo a gente também já sabe. Aí eles descobrem o que vai acontecer no futuro e aí eles resolvem. Tipo, cadê a emoção da história, sabe? Cadê? Mas deu errado. Mas não era isso e foi pra... Sabe? Tipo, cadê? Não tem. É tudo bonitinho. É pra acontecer isso, acontece isso. E ok, eles vão desmascarar o vilão e eles desmascaram o vilão. Enfim, história básica. E eu criei a besta gentilmente, é a 10ª indicação desse vídeo. Ela finaliza com 96 capítulos, não me recordo se vai ter capítulos bônus. É uma obra que no final decepcionou um pouquinho. Então eu dou nota 4, porque sinceramente eu queria ver ele perdendo a memória e, sabe, ela ressuscitando e ele não reconhecendo ela. E o autor simplesmente cortou essa parte, tipo, pulou, sabe, fez um arco temporal assim, e daí já tá no casamento do irmão dela e eles estão, tipo, festejando e isso fica assim, tipo, tá, mas e cadê aqui o negócio? Quero ver. Não tem. Aconteceu com Rainha Vermelha esse negócio. Ódio até hoje desse negócio, desses livros que não mostram o negócio, parece que não sabe escrever a parte crucial da obra. Como é que me pula? É tipo a morte da Elara lá, aquela rainha louca lá, de Rainha Vermelha. Não tem nada a ver, mas eu tô trazendo uma contextualização aqui, se você já leu essa obra. E foi isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais curto. Não falei sobre a sinopse das histórias, apenas se elas valem a pena ou não. Se você aí ficou com alguma dúvida, dê uma olhada na descrição. Vão estar todas as obras com as estrelas e quantos capítulos tem. Então dá um print aí se você quer ler alguma delas. E eu vejo vocês pro próximo vídeo. Então eu fui!